Em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém. Estava chegando o tempo de Jesus ser levado para o céu. Então ele tomou a firme decisão de partir para Jerusalém e enviou mensageiros à sua frente. Estes puseram-se a caminho e entraram no povoado de samaritanos a fim de preparar hospedagem para Jesus. Mas os samaritanos não o receberam, pois Jesus dava a impressão de que ia a Jerusalém. Vendo isso, os discípulos Tiago e João disseram: Senhor, queres que mandemos descer fogo do céu para destruí-los? Jesus, porém, voltou-se e repreendeu-os, e partiram para outro povoado. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Meus irmãos e minhas irmãs, hoje nós estamos comemorando os mártires brasileiros da Arquidiocese de Natal. Santos André de Soveral e Ambrósio Francisco Ferro, presbíteros, Mateus Moreira e companheiros mártires. Tudo aconteceu no século XVI, ou melhor, no século XVII, durante a dominação holandesa no nordeste do Brasil. As comunidades católicas nascentes foram perseguidas. Olha bem, os católicos foram perseguidos. No Rio Grande do Norte, alguns fiéis da paróquia de Cunhaú, juntamente com o seu pároco, Padre André de Soveral, foram mortos durante a celebração da Santa Missa. Imagina, estava lá o Padre André celebrando a missa, de repente entraram um grupo de pessoas, de indígenas, de calvinistas, entraram e durante a celebração da Santa Missa mataram o Padre André de Soveral e, claro, as pessoas que estavam participando da missa naquele momento. Isso aconteceu no dia 16 de julho de 1645. Outro grupo de fiéis de Natal foi trucidado às margens do rio Uruaçu, juntamente com o pároco Padre Ambrósio Francisco Ferro, no dia 3 de outubro do mesmo ano. Entre os mártires havia um casal, 14 adultos, 8 jovens e 4 crianças. As últimas palavras do leigo Mateus Moreira, ao lhe ser arrancado o coração, foram: louvado seja o Santíssimo Sacramento. Conta que esse Mateus, ele estava lá e o coração dele foi arrancado pelas costas. Tudo isso, meus irmãos, para professar a fé na Igreja Católica, como nós, na nossa profissão de fé, nós rezamos. Creio na Igreja Católica. É na Igreja Católica que nós cremos. Porque a Igreja Católica é de nosso Senhor Jesus Cristo. Eu sei que tem muita gente que não consegue compreender isso, mas precisa ficar muito claro para todos nós que a Igreja de nosso Senhor Jesus Cristo é a Igreja Católica. Você pode colocar lá no Google qualquer nome de igreja e coloque assim o fundador para você ver. Vai ter sempre um homem, uma pessoa que fundou aquela igreja. Mas quando nós colocamos o fundador da Igreja Católica, lá está escrito, aparece: Nosso Senhor Jesus Cristo. Então a Igreja de Jesus Cristo é a Igreja Católica. Por mais que as pessoas possam dizer o que quiser, não vai mudar
A igreja de nosso Senhor Jesus Cristo é a igreja católica. E esses mártires morreram justamente professando a fé em nosso Senhor Jesus Cristo e na igreja católica. E aqui ele professou Mateus Moreira, porque os calvinistas não acreditam na presença de nosso Senhor Jesus Cristo. Eles não acreditam. E aí, na presença de Jesus na Eucaristia, só a Igreja Católica acredita na presença de nosso Senhor Jesus Cristo. Isto é meu corpo, isto é meu sangue. E ali naquele momento, ele gritou, ele professou a fé em nosso Senhor Jesus Cristo presente na Eucaristia. E nós, católicos, precisamos cada vez mais professar a nossa fé na presença de Jesus na Eucaristia. Aqui está a diferença de nós católicos, até mesmo para as seitas que dizem que adoram Jesus. Sim, eles adoram nosso Senhor Jesus Cristo. Mas eles não acreditam na presença de nosso Senhor Jesus Cristo. Se Jesus disse, isto é meu corpo, isto é o meu sangue, fazer isto em memória de mim. Fazer isto em memória de mim. Ele estava dizendo para os apóstolos fazerem isso. Você está entendendo? Aqui está a Santa Missa. Porque é na Santa Missa que acontece a transubstanciação. Ou seja, o pão é transubstanciado no corpo de Jesus, na sua carne, e o vinho é transubstanciado no sangue de nosso Senhor Jesus Cristo. E como esses anticatólicos, eles não acreditavam, eles perseguiram os católicos, até mesmo porque os católicos professavam a fé na presença de Jesus na Eucaristia. É interessante que eles fizeram de tudo para que esses católicos deixassem de ser católicos, mas eles não deixaram porque eles tinham convicção do que eles professavam. Eles professavam a fé em Jesus presente na Eucaristia. Porque Jesus está presente na Eucaristia, na sua natureza divina, na sua natureza humana. Ele está ali, ele é presente, ele é real. Tanto que no Evangelho de hoje, quando nós estamos em Lucas capítulo 9, do versículo 51 até o 56, aqui vai dizer: estava chegando o tempo de Jesus ser levado para o céu. Então, ele tomou a firme decisão de partir para Jerusalém. Ir para Jerusalém significava o quê? Ir para ser oferecido em sacrifício pela redenção da humanidade. Porque a missão de Jesus foi justamente essa. Ele veio para dar a vida. Ele veio para ser entregue em sacrifício, ser oferecido em sacrifício pela nossa redenção. E naquela quinta-feira santa, lembre-se da Semana Santa, na quinta-feira, Jesus instituiu ali no cenáculo, junto com os apóstolos, o sacramento da ordem. Então ele estava ordenando aos apóstolos de
serem apóstolos, ou seja, aqueles que iriam levar a mensagem, a boa nova a todos os povos, e instituindo também o sacramento da Eucaristia. Ele institui o sacramento da Eucaristia, ele institui o sacramento do sacerdócio. E ali também tem o mandamento do amor, onde ele diz que nós devemos amar uns aos outros. Então ali acontece a primeira missa, meus irmãos, naquela quinta-feira santa. E esses católicos, esses padres católicos, junto também com esses leigos, imagina, ali foram martirizados casais, 14 adultos, 8 jovens, 4 crianças. Eles tinham inteira convicção da sua fé na Igreja Católica. Na Igreja Católica. Você tem convicção de que você está na igreja certa, na igreja fundada por nosso Senhor Jesus Cristo? Você seria capaz de dar a vida professando a sua fé na Igreja Católica? Ou você é daqueles católicos que dizem que são católicos, mas cada dia está num lugar? Eu sou católico, mas um dia está lá no Espiritismo. Eu sou católico, mas está lá na Umbanda. Eu sou católico, mas estou lá no Budismo. Eu sou católico, mas estou lá nessas seitas. Não, meus irmãos, nós não precisamos sair da Igreja Católica para buscar outras coisas em outros lugares. Nós não precisamos. Nós já estamos na Igreja certa. Agora, claro, né? Cada um tem direito de ficar no seu lugar. Como eu sou sacerdote, estou conscientizando os católicos. Não tenho nada contra as outras religiões. Cada um professa a sua religião, cada um seja o que quiser. Mas para nós católicos, eu estou dizendo, nós não somos católicos porque é uma igreja a mais. Não, nós somos católicos porque essa igreja foi fundada por nosso Senhor Jesus Cristo. Você entende? Nós somos católicos porque na Igreja Católica é a única religião aonde acontece na Santa Missa o sacrifício de nosso Senhor Jesus Cristo, que nos redime e que nos salva. É na Igreja Católica aonde estão os sacerdotes devidamente ordenados, desde quando Jesus ordenou os apóstolos. Essa sucessão apostólica vem até os tempos de hoje. E é na Igreja Católica que acontece a transubstanciação. Na Santa Missa, o sacerdote, quando pronuncia as palavras, isto é o meu corpo, isto é o meu sangue, ali acontece a transubstanciação. Aquele pão que é colocado no altar, quando o sacerdote impõe as mãos, o Espírito Santo vem sobre as ofertas e o pão se transubstancia e ali já não é mais pão, é carne, é corpo de nosso Senhor Jesus Cristo. Quando ele coloca a mão, impõe as mãos, o vinho se transforma, se transubstancia no sangue de nosso Senhor Jesus Cristo. E naquele tempo de perseguição à Igreja Católica,
esses homens, mulheres e casais, eles deram a vida. Você vê que os primeiros mártires aqui, no caso Santo André, ele estava ali celebrando a Santa Missa. Aqui, como nós vemos na história, isso é história, né? Infelizmente, os calvinistas, eles foram lá e mataram o padre e mataram também aqueles homens. Era a concepção daquele tempo. Ou deixava a Igreja Católica e passava para a religião deles, ou eram mortos. Então, eles fizeram a opção de não passar e por isso eles foram trucidados, eles foram mortos, celebrando a missa e um grupo de pessoas participando da missa e foi mortos também. Para vocês verem, meus irmãos, como o inferno odeia a Santa Missa. O inferno odeia a Santa Missa, porque ele sabe, Satanás sabe, que ali acontece o verdadeiro e único sacrifício de nosso Senhor Jesus Cristo. Por isso que hoje em dia nós estamos vendo aí quantos sacrilégios que estão acontecendo. As pessoas estão indo nas missas, estão pegando a Eucaristia e estão levando para a profanação. Os satanistas estão fazendo isso e nós precisamos ter zelo e ter cuidado. Hoje em dia, eu, de maneira especial, diante desta situação que vem acontecendo, eu tenho dado a comunhão na boca. Até mesmo para que não haja essa profanação. É a certeza, né, de que a pessoa realmente ela recebeu nosso Senhor Jesus Cristo na boca. Aqui eu não estou dizendo que não possa dar na mão. Eu não sei, a igreja ela dá as duas possibilidades, de dar na mão e de dar na boca. Eu, diante de tantas profanações, eu tenho dado na boca. Justamente porque o inferno está lançando tudo aquilo que é de mal. Eu fiquei admirado um dia quando eu vi um vídeo, aconteceu em um país aqui bem próximo do nosso querido e amado Brasil. Entraram lá numa igreja, fizeram uma profanação, abriram o sacrário, pegaram as hóstias consagradas, ou seja, pegaram o nosso Senhor Jesus Cristo, meus irmãos, ali presente na Eucaristia, e colocaram no chão. Viva Lúcifer! Olha, meu Deus do céu! Bem, se cada um quer ter suas práticas, façam as suas práticas nos seus lugares. Né? Que os satanistas, eles não querem servir a Satanás, que eles sirvam Satanás lá, no templo deles. Agora, por que tem que entrar na Igreja Católica para fazer esses tipos de profanação? Os católicos não vão nas outras igrejas para fazer esse tipo de coisa. Mas como Lúcifer, ele odeia a Deus. E por odiar a Deus, eles odeiam a Igreja Católica, eles vão lá para fazerem isso. Mas Deus é Deus. Quem como Deus? São Miguel, príncipe da milícia celeste, que vem em socorro, que Nossa Senhora vem em socorro de todos nós. Mas há um ódio contra a Igreja Católica. Por que esse ódio contra a Igreja Católica? Eu repito, se cada um
quer praticar, fazer os seus ritos, as suas adorações e tudo mais, que cada um faça no seu devido lugar. Mas vir na igreja para profanar. É certo, meus irmãos, que nós estamos diante de um grande mistério. Jesus está quieto. Jesus deixa que essas coisas aconteçam. Vocês veem, né? Estão pensando que estão crente abafando. Mas cada um dia, irá diante de nosso Senhor Jesus Cristo e irá prestar conta cada um dos seus atos. Cada um irá prestar conta dos seus atos, porque vai chegar a hora de cada um. Como no Evangelho aqui está dizendo, estava chegando o tempo de Jesus ser levado para o céu, então ele tomou a firme decisão de partir para Jerusalém. E ali fala várias vezes no Evangelho de São João, quando chegou a sua hora, irá chegar a minha hora, irá chegar a sua hora, irá chegar a hora dos profanadores. Irá chegar a hora daqueles que não querem adorar nosso Senhor. Irá chegar a hora daqueles que entram nas igrejas e profanam. Irá chegar a hora. E quando cada um chegar diante de Deus, cada um irá prestar conta dos seus atos, como diz na carta aos Coríntios. Cada um terá que prestar conta dos seus atos. E sabemos que no Evangelho de São Mateus vai dizer que Jesus irá dizer assim: ide por fogo eterno aqueles que fizeram o mal, e vinde bendito de meus pais, sejamos santos. Ó Virgem Santíssima, não permitais que eu viva e nem morra em pecado mortal. Em pecado mortal eu não hei de morrer, porque a Virgem Santíssima há de me valer. Valei-me, Virgem Santíssima. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado, e a sua mãe, Maria Santíssima. E como disse São Mateus, louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo.